nós vamos falar um pouco sobre revelação, tá? Irmãos, o raciocínio é lógico. O raciocínio é lógico. Nós só sabemos de Deus o que Ele mesmo revelou sobre si mesmo. Seus atributos, seu caráter, sua vontade, o futuro, né? Então, Deus fez isso se revelando através das Escrituras. Então, só existe um ser e uma revelação, embora hajam 40 autores humanos, 66 livros nas Escrituras, é a mesma revelação do mesmo ser, é a mesma mensagem, a mesma ideia, tá? Então, se um único ser revelou, nos trouxe, nos fez, desejou nos fazer conhecer algo, é um raciocínio lógico pensar que isso não pode ter várias interpretações. Então, quando nós olhamos para o que acontece, nós vemos aí, sei lá, deve ter centenas de teologias, uma diferente da outra, alguma coisa está errada, porque é um só ser que revelou, e o ser que revelou é perfeito, ou seja, ele não falhou com a sua interpretação, né? com a sua revelação. Então, algo revelado é algo para ser visto, compreendido, para ser tomado ciência, tá? Então, se há um ser perfeito que não falha e que fez uma única revelação sobre as suas coisas, obviamente, se tiver duas teologias, uma está errada. Se houver 100 teologias, 99 estão erradas. E se isso for multiplicando e aumentando ao longo do tempo, a maioria vai estar errada, porque só uma revelação pode estar certa. Porque há um único Deus, um único revelador e uma única mensagem. E este que revelou é perfeito em se fazer entender. Tá certo? Deu para os irmãos entenderem? Então é uma questão lógica, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é tentar entender, obviamente, essa revelação através das Escrituras, que foi a ferramenta, o meio, né, que Deus determinou, que Deus escolheu para fazer essa sua revelação. E devemos, em primeiro lugar, entender que a revelação é o que está escrito. E se nós não entendermos o que está escrito, nós não vamos manipular nem forçar só porque nós não entendemos. E se nós não concordarmos com o que está escrito, nós também não temos o direito de distorcer ou manipular, mudar aquela mensagem para algo que para nós faria mais sentido, seria melhor. Nós não podemos fazer isso, porque nós não somos a fonte da revelação, somente Deus é a fonte da revelação, né? Então, nós devemos olhar para tudo que acontece e entender que há uma revelação certa, há uma forma certa de entender a revelação. Embora algumas passagens dessa revelação, de fato, sejam de difícil entendimento. Mas quando encontrarmos dificuldades, nós temos que ter algo em mente. A própria Bíblia deve explicar a Bíblia. Só isso. E se nós não encontrarmos explicação na própria Bíblia, nós não devemos forçar uma explicação para aquilo. Talvez por algum motivo Deus ainda não tenha nos revelado aquilo, o Espírito Santo não tenha nos iluminado, né? Então a revelação é única, só uma, e um Espírito Santo que Cristo enviou para nos ensinar todas as coisas. Então há uma revelação e há a iluminação do Espírito Santo. Quando depararmos com passagens de difícil compreensão, devemos debruçar sobre ela e estudar exaustivamente, pedindo a iluminação do Espírito Santo até que possamos entendê-la, mas nunca trazer uma interpretação particular. Então eu quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, uma passagem bem conhecida, né?
Eu vou estar lendo, irmãos, porque eu estou com dificuldade de ouvir os irmãos, tá? Porque como está essa chuva, aqui no escritório está bastante barulho da chuva. E o microfone dos irmãos está um pouco baixo para mim, então eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, note só, primeiramente isto, a primeira coisa a saber. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, note aí também, Escritura com letra maiúscula, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando diz aqui, primeira coisa a saber, é que a revelação vem toda de Deus. Tá? Nenhum desses autores humanos teve uma interpretação particular para revelar isso. Nenhum deles. Tá? E segundo, que nós, ao recebermos essa revelação, não podemos também ter uma elucidação, uma interpretação particular, né? Eu já cansei de ver pessoas dizendo assim, mas cada cristão tem a sua interpretação, cada igreja tem a sua visão. Não, mas não pode. Simplesmente não pode, porque é só um revelador, como nós falamos. Tá? Então, nós devemos entender qual é a origem dessa revelação e a origem das profecias. Tá? Bem, muitas pessoas pensam, né, que as profecias surgiram quando Deus levantou os profetas de ofício. Mas na verdade não. Ela surgiu desde o começo, né? Nós vemos, por exemplo, Deus profetizando a Abraão. Deus revelando a Abraão coisas que futuramente iriam acontecer. Desde o fato dele ter um herdeiro, né? Sendo ele já um senhor velho, né? Idoso, e a sua esposa estéril e também idosa, Deus já começa revelando para ele que ele vai ter um filho, descendente com Sara e tudo mais, né? Então, a revelação e a profecia, ela já parte do próprio Deus desde o início, desde o começo, tá? Então, veja bem, Deus, então, ele passa essa revelação para Abraão, passa para Isaac e passa para Jacó, né? Então, Deus se mostra a eles como um Deus todo-poderoso. Deus se revela a eles como um Deus todo-poderoso. E depois, Deus vai se revelar a Moisés. E Deus se revela a Moisés um Deus santo. Tá? Então, dois atributos de Deus, nós vemos aí desde os primórdios, revelados pelo próprio Deus. Ou seja, a sua onipotência perfeita foi revelado aos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E a sua santidade, perdão, irmão, e a sua santidade foi revelada a Moisés. Lembra que lá na sarça ele fala assim, tira as sandálias, tira as sandálias dos pés, porque a terra onde estás é santa, né? Então Deus, e ele zela ali pelo nome dele, ele preserva o nome dele, né? Tava tudo bem com a minha voz até agora, né? É só começar o estudo. Bom, então veja só. E quando Deus, então, ele chama Moisés, ele começa a dar a sua revelação a Moisés, ele fala diretamente ao povo, ele quer falar diretamente ao povo, né? Vamos ver lá, Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2. É um texto que nós estamos bem habituados, né? Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2. Então falou Deus estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Agora, note aqui, Êxodo 19, 3.
Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então, aquilo que Moisés vem falar lá em Êxodo 20, é o que Deus revelou para ele, para que ele pudesse falar a esse povo, né? Veja aqui, de novo no verso 20, os versos 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, o que nós vemos aqui, um motivo pelo qual Deus se comunica de maneira escrita com o seu povo. E Deus, então, ele traz essa revelação para alguém que Deus previamente escolhe, para que esta pessoa, então, receba esta revelação e escreva para o povo, ou fale oralmente para o povo, mas aquilo ficaria escrito para as outras gerações. Por quê? Porque o povo, Deus deu prova disso, Moisés fala, né? Deus aqui te prova, não tema, Deus te prova. Deus deu prova disso desde o começo, que o povo não suporta a presença de Deus, com toda a sua glória, né? Com todo o seu juízo, com toda a sua manifestação de poder, tá? Então o povo teme e estremece diante de Deus. Então a revelação que Deus dá é para pessoas que ele escolheu e capacitou para receber aquela revelação, e essas pessoas transmitirem para os homens. Então, um homem transmitindo para o seu semelhante, porque o seu povo simplesmente não suporta a sua presença. Deus teria poder para, durante todos os séculos, aparecer para as pessoas e dar essa revelação. Deus teria poder para fazer isso, mas não foi essa maneira que Deus escolheu, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Então, irmã Renildo, uma coisa que nós falamos no começo aí, é que assim, só tem uma fonte da revelação, que é o próprio Deus. Só um ser revelou. E só uma revelação, né? Tem a revelação da natureza, mas estamos dizendo aqui de atributos, caráter, vontade de Deus. Só tem uma revelação, que é as Escrituras. Então só tem um agente revelador e só uma revelação. Então só pode ter uma teologia. Só pode ter uma interpretação. Então, se existem duas teologias, uma está errada, a outra está certa. Se ao longo do tempo surgiram 100 teologias, 99 estão erradas e uma está certa, tá? E se ao longo do tempo aumentou o número de teologias, todas estão erradas e só uma certa, porque é só um ser que revelou. E a revelação não é dúbia. Ela não é dúbia, ela é uma só. E ela é firme, tá? Ela é confiável, ela não muda, tá? Bom, então Deus, estamos vendo que as profecias do Antigo Testamento, elas não provinham de alucinações, da imaginação humana, como nós vimos Pedro falar. Nenhuma profecia veio de elucidação humana ou da interpretação humana. Mas homens santos receberam esta profecia, né, e foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, né? 2 Pedro 1, 20 e 21, que nós lemos. Então nós vemos que toda a vontade, conceito, atributos de Deus e o futuro foram revelados de forma planejada, organizada, coerente, eficaz e dirigida pelo próprio Deus, de tal forma que os 40 autores humanos, separados por séculos de distância, escreveram a mesma revelação. Porque quando se cruza as informações, embora muitas pessoas dizem que há muita incoerência na Bíblia, não há contradições. Tem contradições aparentes,
mas estudando você vê que não tem contradições. Então, esta revelação ela é eficaz. E a revelação de Deus ela é por escrito. Então, a revelação, a profecia e a lei, tá? Elas tratam de uma promessa ligada a um pacto, ou seja, a aliança que Deus fez com homens. A aliança que Deus fez com Abraão para a salvação de pessoas de todas as nações da terra, né? A aliança que Deus fez com Moisés, onde Deus mostra o conceito da sua vontade, o seu caráter, né? O que é pecado, o que não é, o que o homem deve se dedicar a fazer e o que o homem deve se preocupar em não fazer, tá? E a profecia de um mediador definitivo, tá? Como Deus fez de Moisés um mediador entre ele e o povo, que nós vimos aí que o povo não suportava a presença e a glória de Deus. Nós não suportaríamos também hoje. Deus é extremamente santo e nós temos uma tendência para o mal. Essa é a verdade do ser humano. Nós lutamos, né, e somos regenerados pelo Espírito Santo, por isso conseguimos fazer o bem que procede de Deus, que é a fonte de todo bem. Mas o homem, ele não suporta a glória de Deus. Então é necessário Cristo, né? Então, assim como Deus fazia com Moisés, que era o mediador entre ele e Israel, assim com todas as nações da terra, como a aliança de Abraão, Deus tem um mediador único, que é Cristo, tá? Então, este mediador único, ele vai fazer essa mediação entre Deus e os homens. Eu quero convidar os irmãos para verem aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 20. Os irmãos que puderem abrir lá, Gálatas 3, 20. Vamos dar uma olhadinha aí. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que significa isto? Significa que há só uma revelação. Há só um Deus. Tá? Mas o mediador não é de só um. O mediador é para todos os homens. Tá? Vamos dar uma lidinha aqui. Ó. Os irmãos estão entendendo bem? Estão entendendo? Se alguém tiver alguma dúvida em alguma coisa, tenta falar, embora eu não vou ouvir, né? Mas tenta falar de alguma maneira aí, tá bom? Eu vou deduzir que foi algo que eu falei agora, recente, tá? Então vamos lá, olha só. Gálatas 3:15, vou ler até o 20. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então a aliança feita com Deus, mesmo se a aliança fosse feita entre os homens, ninguém podia revogar nem acrescentar nada, tá? Então se eu faço um contrato com o irmão Igor, faço um contrato, a gente fala no cartório, registro o contrato. Vocês não podem acrescentar nada nesse contrato, entendeu? Nem retirar nada. A aliança já foi feita. Isso entre homens passíveis de falha. Imagina uma aliança feita com Deus, tá? Então, não passaram. Elas são imutáveis. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Verso 16. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Veja, essa aliança foi confirmada por Deus séculos antes da gente nascer. Então nós não temos direito nenhum em distorcer essa revelação que Deus fez. Ou porque nós não entendemos, ou porque nós não concordamos, ou porque nós achamos que deveria ser diferente, não importa. Isso aqui já foi feito antes da gente nascer, nós não temos autoridade nenhuma em mudar isso, tá? Então, verso 17 de novo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então,
a lei, ela não pode desfazer a promessa. Nada pode desfazer a promessa que foi feita na aliança. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então veja, Deus a concedeu. Esse gratuitamente você pode entender graciosamente. Procede de Deus, tá? Então, se eu vou repetir, irmãos, se tiver 1000 teologias, 999 estão erradas, porque só tem uma certa, porque ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar. Se surgir uma denominação hoje, se na nossa igreja, por exemplo, a gente criar um seminário teológico e a gente começa a ensinar coisas aqui que uma tradição nossa, alguma coisa, já está errado. Nós teremos que ensinar somente a Bíblia e a Bíblia explicando a Bíblia, né? Somente a própria revelação explica a própria revelação, tá? Dando para entender, irmãos? Tudo tranquilo? Os irmãos estão entendendo bem? Tá? Verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, fala que a lei, olha só, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, aqui, ele está se referindo a toda a lei de Moisés, tá? Vamos entender bem isso aqui. Ele está se referindo a toda a lei de Moisés. O que acontece com todo o conjunto complexo de leis que Deus deu para Moisés? As leis sacerdotais foram mudadas. No sacerdócio, necessariamente deve haver mudança de lei. Então acabou o sacerdócio levítico, tá? Acabou. Você já viu essas pessoas que ficam nas redes sociais falando que não pode dar dízimo, porque o dízimo não era dinheiro, porque a lei não sei o que. Ele está querendo argumentar algo com um sacerdócio que já está extinto. Esse sacerdócio já acabou. Ele deveria argumentar com o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, para defender algo atual, que é o sacerdócio de Cristo hoje. Tá? Então, veja bem, a lei sacerdotal, ela foi mudada. Necessariamente tem que haver mudança de lei. Mas o motivo da razão da lei é a transgressão. Então, se você olhar lá os 10 mandamentos, por exemplo, você vai ver que são leis civis ali. Não matarás, nunca vai poder mudar por causa da transgressão, porque o homem, mesmo Cristo vindo e não havendo mais necessidade das leis sacerdotais, do sacerdócio levítico, mas somente os 2 sacramentos que foram mantidos no sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o batismo e a administração da Santa Ceia, né? Os outros rituais da lei, todos foram transformados, porque cumpriram sua plenitude em Cristo, tá? Não precisa mais matar um cordeirinho sem defeito, porque Cristo já pagou o sacrifício uma vez por todas, certo? Então isso tudo mudou, leis sacerdotais. No entanto, leis civis não pode haver mudança, porque as transgressões elas continuam acontecendo no mundo. Então, infelizmente, as pessoas continuam quebrando a lei. Então é necessário ter a lei para apontar o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Então os irmãos estão entendendo toda a origem da revelação de Deus, né? O que aconteceu após a vinda de Cristo, que houve uma mudança sacerdotal. Então por que a igreja não faz todas aquelas cerimônias que os judeus faziam e tudo mais, né? Porque isso tudo se cumpriu em Cristo. No entanto, a lei existe por causa da transgressão, e a transgressão ela continua acontecendo no mundo. E é por isso que Jesus fala, João Batista, vamos ver lá, eu acho que está aqui no João Batista, vamos ver, Lucas 16, 16 e 17. Os irmãos que puderem abrir, Lucas 16 e 17.
Olha só. A lei e os profetas, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus a todo homem, tá? E o homem se esforça a entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então veja aqui, fala assim, mas isso aqui parece uma contradição, porque ele falou que a lei e os profetas vigoraram até João. E logo em seguida ele fala, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O que ele está se referindo? A lei sacerdotal e os profetas vigoraram até João, até Cristo vir, morrer, ressuscitar, né? Cumprir o seu sacrifício uma vez por todas, assumir-se como sumo sacerdote segundo a lei de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembrando que isso aconteceu na geração de João Batista. Por isso que nós vemos ainda profetas, né, como Ana, as filhas de Filipe, Ágabo, no início de Atos dos Apóstolos, que eles eram da geração de João Batista, tá? O próprio Jesus morreu e ressuscitou durante essa geração. É que João foi morto antes, tá? Mas o ministério de João Batista vigorou até esse momento. Agora, o próprio Jesus diz, nenhum tio passará da lei, eu não vim abolir a lei, né? E nenhum tio passará da lei até que tudo se cumpra. Então, há contradição aí? Não há. Por quê? A lei que vigora até Cristo, né? Até o mediador, que nem Paulo estava falando lá, e Cristo fala aqui até João Batista, que foi o último profeta, né? Então, é a lei sacerdotal, porque Cristo cumpriu tudo aquilo. A lei que existe por causa da transgressão, né? Que é os 10 mandamentos, o amor a Deus e o amor ao homem, esta lei é preservada, nenhum tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Deu para entender, irmãos? Então pode ser que alguém chegue e fale assim, mas aqui está uma contradição, né? Como que a lei vigorou até João e Jesus logo em seguida, no versículo seguinte, né? No mesmo contexto, logo, imediatamente depois ele fala a lei. Certo? Temos alguma dúvida aí? Não? Não? Tudo tranquilo? Passagem que diz que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, tá? Então, o pecado ele continua militante, né? E aí, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Então, o pacto da aliança de Deus com os homens precisa do mediador. As profecias vigoraram até que chegasse esse mediador, João Batista. João Batista foi o precursor desse mediador. Agora existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que nós vemos lá em 1 Timóteo 2, 5-7, né? Não precisa abrir, é bem conhecido. Há apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Testemunho que se deve dar em tempo oportuno, tá? Então existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Então é impossível que hajam novas revelações, porque essa mediação ela é feita um revelador, que é Deus, e muitos homens, tá? Então, como nós vimos lá em Gálatas, né? Vamos ver lá de novo, Gálatas 3:20, só para a gente lembrar. Gálatas 3:20. Ora, o mediador não é não é de apenas uma pessoa, mas Deus é um. Então, se você está numa igreja lá onde só um recebe a revelação de Deus para te passar, isso daí está conflitante com o ensino bíblico e tudo que Deus revelou, tá? Então, a revelação não é de um, tá? Mas Deus é um. Então, aliás, o mediador não é de um, mas Deus é um. Então, existe um mediador que faz essa mediação entre Deus e os homens. O que é essa mediação entre Deus e os homens? Leva as nossas reivindicações para Deus, intercede por nós, por isso que nós oramos em nome de Jesus, e nos fala o que Deus quer nos dizer. E quem é esse mediador? É o verbo, a palavra, as escrituras. A palavra é viva e eficaz. Então Deus se comunica conosco através das escrituras.
as escrituras são suficientes, tá? Sola Scriptura, tá? Se você imaginar que Deus levantou aqueles reformadores no século XVI para corrigirem 12 séculos de crueldade que a igreja já estava praticando, porque muitas pessoas se achavam recebendo revelação de Deus. No período das cruzadas, teve um bispo que afirmou que teve uma revelação de Deus, que eles venceriam as guerras se mandassem as crianças lutarem, porque as crianças eram puras. E eles colocavam crianças na frente de batalha e era um extermínio, porque lutavam com soldados preparados. E eles tinham que matar aquelas crianças, porque eles iam fazer o que ali? Então, olha só que tipo de revelação, né? Então, quando os reformadores eles colocaram os lemas para que a igreja não cometesse mais os absurdos que foram cometidos, porque todo mundo achava que tinha revelação de Deus, falaram sola Scriptura, só Escritura. E é muito simples isso. Então nós devemos apenas observar a própria revelação de Deus, sem interferir diretamente na vida dos outros, e ensinar esta revelação. E aí, quando essa pessoa que nós ensinamos, ela precisar da comunicação de Deus, ela vai ler a Bíblia dela, ela vai orar e ler a Bíblia, é assim que se faz. E é isso que a igreja precisa voltar a essa prática. Orar a Deus em nome de Jesus e ler as Escrituras, ver o que Deus está falando com ela, naquela situação que ela está vivendo ali. E Deus vai falar com ela através das Escrituras. Tá claro, amados irmãos? Ficamos com alguma... Ela deve ser fiel e totalmente fiel às Escrituras. Totalmente fiel às Escrituras. Sem distorcer absolutamente nada. Tá? Então, vimos aí a procedência de Deus, da revelação, né, que ela provém de Deus, como que Deus determinou que seria, na sua sabedoria, como que Deus escolheu homens santos, que foram inspirados pelo Espírito Santo, e escreveram essa revelação. E enviou o seu Santo Espírito. E só para complementar, só para terminar mesmo, Mateus 23, 34. Mateus 23, 34. Aqui Jesus ele fala, vamos ler aqui o texto que vai ficar mais fácil. E a gente vai terminar com esse texto. Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Tá? Estes aqui que Jesus fala, são os apóstolos. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Eles receberam a revelação de Deus, receberam a sabedoria de Deus, receberam novas revelações de Deus no Novo Testamento, e codificaram a revelação dos profetas do Antigo Testamento. Fundamentaram as doutrinas apostólicas, tá? A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas suas sinagogas, serão perseguidos de cidade em cidade. Isto se cumpriu nos apóstolos. Então, a revelação, os cânones, se encerrou nas doutrinas apostólicas. Foi assim que Deus determinou, só tem uma fonte de revelação, só tem um mediador entre Deus e os homens, tá? E a ferramenta que Deus determinou é as Escrituras. Então, a única teologia certa é aquela onde a Bíblia explica a Bíblia. Se a gente tiver aqui um impasse, pastor, mas esse versículo fala aquilo, que o versículo fala aquilo, vamos procurar na Bíblia, ver o que a Bíblia fala. Não a opinião de um, não a opinião do outro. Entendeu? Então a Bíblia explica a Bíblia, essa é a teologia correta. Se tiver 1000 teologias, 999 estarão erradas necessariamente. Então, esse negócio do politicamente correto, a gente respeita todo mundo, né? Mas a gente não vai seguir erro, porque Deus foi gracioso, como diz aqui, né? Em trazer a sua revelação, e isso é vida e segurança para nós.